Eu já falei em vídeo que a dependência tecnológica, o vício em internet, vício em celular, seria o fim da nossa sociedade. O fim no sentido que é a sua finalidade, é aquilo a qual o nosso comportamento é o nosso destino, certo? Mas hoje eu quero trazer alguma coisa um pouco diferente, que é justamente explicando um pouco melhor um pensamento que embasa isso. Ou como que a gente pode chegar a essa conclusão, né? Que olhar é esse para poder falar dessa maneira, em que se pensa essa configuração social, essa organização social, a partir de uma estrutura que não é humana, uma estrutura não humana. Não quer dizer que não consideramos os humanos, mas como que nós consideramos os humanos nisso? É um pensamento social, então, um pouco diferente, né, que vai contra as grandes correntes da psicologia social, seja de um construcionismo ou tantas outras abordagens ou perspectivas de uma psicologia social como a gente entende, certo? Então, no vídeo de hoje eu quero trazer exatamente como pensar um social para além do humano. Bem, para isso, né, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar então sobre o próprio construcionismo social, de maneira mais sintética, mais breve, resumida, para a gente poder entender um pouquinho isso. No segundo, sobre essa exclusão do não humano. E a terceira, algo que eu estou chamando aqui como a tirania do tempo. Então, vamos lá? Bem, dentre as teorias psicológicas, especialmente quando nós vamos falar aqui de uma psicologia social, boa parte da psicologia social é influenciada ou ela teve um grande salto qualitativo quando ela começa a estudar o pensamento da psicologia social, né, isso que a gente pode entender enquanto psicologia social, a partir de algo que a gente chama de um construcionismo. Esse construcionismo, quando a gente fala, faz referência, tem relação com a ideia de não pensar as sociedades enquanto modelos estáticos, né? Ou seja, as sociedades elas estão em sempre um processo de construção, por isso, né, o próprio termo construcionismo. Então, se as sociedades não são modelos estáticos e sempre há um processo de construção, é necessário compreender como que esse processo de construção, essas transformações sociais se dão, como que elas vão transformando, como as pessoas vão interagindo, como, enfim, como que a sociedade, entendendo aí, enquanto essa dimensão, né, que extrapola o indivíduo, extrapola o individual, como que ela vai se transformando ao longo do tempo. E entendendo dessa maneira, né, pensando num processo de construção, pensando num processo aqui de produção, de transformação, a gente vai começar a olhar e buscar entender os processos de linguagem, os processos humanos, das relações humanas, das interações humanas. A gente vai entendendo, né, o que então as interações, as produções sociais, né, aquilo que nós, então, enquanto sociedade, estamos construindo. Então a gente vai olhando para as sociedades a partir desse enfoque, desse olhar, dessa lente, né? Como que as sociedades se organizaram e como que elas vão se organizando e como que vai havendo essas transformações para chegar nos tempos de hoje. Assim como, por exemplo, a gente pode fazer pensando qual a diferença do feudalismo para o capitalismo. Então vamos olhar aquela organização social não como algo estático, até porque o feudalismo durou em torno de 1000 anos, um pouco mais que isso, e já nesse processo de uma transformação de um feudalismo para um capitalismo. Então houve um processo de transição aí de talvez uns 250 anos, 300 anos, até que o capitalismo de fato se consolidasse. Bom, então, ao longo desse processo de transformação, não é um modelo estático que vira outro. Vai havendo essa transformação que a gente observa nas mudanças sociais, nas relações sociais, na maneira como as pessoas interagem, e a gente estuda isso a partir ou das interações humanas, das instituições, a partir das organizações, né, que a gente pode pensar aqui no sentido do que existia em cada sociedade, do que existe em cada sociedade, de que maneira que o que elas produzem, e assim como a gente pode olhar nas interações sociais, como eu falei, de maneira mais micro, né, pensando nas micro-relações sociais, e também a gente pode falar dessa maneira pensando aqui na linguagem, né? Ou seja, que são os produtos ou as expressões humanas que se apresentam enquanto linguagem, sejam os próprios textos, sejam as músicas, as artes, a maneira de se comunicar, o que elas se apresentam enquanto expressões dessa transformação. Tanto que, geralmente, quem estuda arte, história da arte, as pessoas vão entendendo ou compreendendo como que tal sociedade ou o que tal sociedade acaba manifestando a partir dessas expressões artísticas, das tendências artísticas, tanto daquilo que é mais valorizado ao que é menos valorizado e por aí vai. Tudo isso vai acontecendo, vai existindo e a sociedade vai se produzindo e se reproduzindo. O olhar, então, desse construcionismo social, e aqui eu estou fazendo novamente uma síntese, né? Síntese no sentido, mas não assim, um resumo, né, do que seria esse construcionismo social,
é algo que permeou a nossa história da psicologia, e ainda permeia em boa medida, que nos auxilia, como eu falei, a sair de modelos estáticos e começar a compreender a partir de movimentos dinâmicos, ou desse movimento que é uma construção, ou seja, nunca chegamos ao fim, né? Estamos aqui ainda num processo de transformação para algo que a gente nunca entende. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, sobre a dependência tecnológica nesse contexto, a gente vai entendendo, então, como que as relações humanas, as relações sociais, vão produzindo algo que a gente entende enquanto uma dependência. E, novamente, esse enfoque que a gente dá vai ser muito em torno do humano, né? Já que a gente está falando de um construcionismo social, estamos falando dessa transformação, das transformações sociais, das mudanças, né? A gente está falando disso que vai haver, ou que está havendo a todo momento. Pensar uma dependência tecnológica a partir do construcionismo seria entender, então, como que nós, humanos, ao transformar essa sociedade, nas nossas relações cotidianas, vamos produzindo ou chegamos a produzir um fenômeno como esse, entendido enquanto uma dependência tecnológica. Contudo, como eu falei, né, acho interessante a gente ter uma perspectiva um pouco mais ampla, né, que eu considero mais ampla pelo menos aqui, né, já que eu estou adjetivando, e que é com essa provocação na qual eu acho importante entender o que há de não humano nesse social. Compreendendo essa parte, né, sobre esse construcionismo social, compreendendo então toda essa dinâmica que eu apresento, né, que eu estou aqui defendendo com vocês acerca do construcionismo, e novamente, não estou desmerecendo, diminuindo, ou qualquer coisa nesse sentido acerca do construcionismo, né, estou aqui discutindo, apresentando e discutindo de maneira resumida, porque, enfim, um vídeo curto e breve aqui com vocês, mas para que a gente possa justamente pensar na maneira como a gente olha para a própria história ou a gente pode olhar para os fenômenos sociais. E quando eu falo sobre essa dimensão não humana, é algo que atualmente seria interessante pensar, ainda mais quando a gente vai considerar cada vez mais esses objetos que fazem parte da nossa vida, em que eles começam a ter funções um pouco diferentes dos de antes. Não quer dizer que eles são mais especiais, não quer dizer que eles são vivos, mas já falando essa palavra vivo, eu revelo, né, o que eu estou querendo trazer com vocês. Quando nós falamos então sobre o construcionismo social, muito do que se omite, e não como uma opção, uma omissão proposital, ou uma omissão direcionada, pensada, planejada, mas como a gente tem a tendência de olhar para a transformação do mundo como uma influência, ou basicamente, né, como parte do humano, né, é o humano que é o agente que transforma o mundo, é o humano que tem a vontade, é o humano que tem a força, é o humano que tem o desejo. Aí a gente para pensar justamente nessa exclusão do não humano. Como que as coisas, né, e quando eu falo aqui coisas, embora possa ser um conceito, possa ser alguma coisa, eu quero trazer aqui com o que não é vivo, né, ou o que não é humano, né, e com isso eu posso, aqui eu tô tentando pegar os objetos e não os demais animais e as plantas, mas a gente pode até trazer também. Hoje, nesse vídeo, eu quero dar um enfoque especialmente nas coisas enquanto objetos, mas na nossa própria história a gente ignora os outros não humanos, como os animais, as plantas e os fungos e tantas outras coisas que também influenciam a nossa vida. E aí, né, que quando eu falo sobre os vídeos, trazendo algumas referências do Deleuze e Guattari, falo sobre as máquinas sociais, sobre as máquinas desejantes, eu gosto muito do pensamento do Deleuze e Guattari, porque eles trazem esse não humano pro jogo. Eles trazem essas coisas enquanto objetos, em tecnologias e tudo mais, mas eles trazem também o não humano, animais, plantas e demais, né? Enfim, fauna, demais, enfim, os fungos, minérios e outras coisas, para jogo. Porque quando a gente analisa a história, quando a gente analisa os processos sociais a partir dessa tradição de um construcionismo social, nós damos muita ênfase para o humano, para esse olhar humano, para essa agência humana, né, para os diálogos, para as pessoas. Mas e os objetos? Será que os objetos não têm influência? Será que as coisas não também tem alguma relação? A gente fala da descoberta, né? A gente fala da descoberta como se fosse o cientista que descobriu. E os objetos que estão ao redor dessa pessoa? E os objetos que participaram da descoberta?
a gente não faz referência aos objetos, porque eles são meros instrumentos, né? A gente não considera como que os próprios objetos, eles fazem parte também dessa história, eles fazem parte desse processo social, eles fazem parte exatamente dessas transformações históricas, eles fazem parte daquilo que vai passar a organizar a nossa vida. E aí não só faz parte, né? Porque se a gente pensa a partir dessa perspectiva esquizoanalítica, ou do Deleuze e Guattari, inclusive a gente pode pensar esses objetos enquanto também máquinas desejantes, né? Esses objetos enredados, né, nessa rede, nesse processo de desejo, e considerar esses objetos como, né, esses elementos que também desejam. Né? Não desejam enquanto um sujeito, mas desejam justamente em um certo agenciamento. Deseja exatamente num processo. Deseja, então, em um acontecimento. Deseja nesses eventos, no que acontece, no que existe, no viver, no fazer. É como se a gente pudesse pensar... Bem, será que a gente fala tanto que, né, a gente tem uma dependência do petróleo, por exemplo, né, ainda hoje em dia, nós temos uma dependência do petróleo e por isso estão acontecendo as mudanças climáticas e por aí vai. É até interessante, né, nós temos uma dependência de uma coisa. A gente utiliza essa linguagem sem a gente parar para perceber que a gente se coloca numa posição de que somos dependentes de algo. É até como se esse algo nos tornasse dependente daquilo. Percebem esse pensamento, como ele começa a mudar o nosso olhar sobre nesse processo social, sobre até a nossa própria sociedade, as nossas transformações sociais, aquilo que a gente pode pensar enquanto um próprio construcionismo? Porque se a gente insere essas coisas diante do processo histórico, é como se o petróleo, eu, entre aspas, estava fazendo essa construção um tanto estranha para o nosso linguajar aqui, para a nossa linguagem, né, construcionista, é como se o petróleo desejasse ser queimado, o petróleo desejasse circular, assim como o dinheiro deseja circular, assim como, né, os objetos desejam ser vendidos. E a gente tem o fetiche, né? A gente tem a dependência de comprar, a gente tem a dependência daquilo. Assim como, então, eu estou trazendo esse exemplo, para a gente chegar na dependência tecnológica. Então, o quanto existe nessa relação com esse objeto, que, de uma certa maneira, é como se ele desejasse ser usado. E eu faço essa construção, né, fazendo essa inversão linguística aqui, da construção da frase, porque, enfim, olhando dessa maneira, não se trata de quem deseja quem, ou quem é sujeito de quem e quem é objeto de quem, mas é para justamente sair dessa lógica, sair dessa construção linguística e entender exatamente em uma relação na qual talvez eu não seja o sujeito e que o objeto é o celular é meu objeto, e nem que o objeto seja o sujeito e eu que sou o objeto, mas estamos em uma relação. E o desejo não se trata de eu desejar utilizá-lo ou dele desejar ser utilizado, mas o desejo passa por ele e por mim. O desejo passa pelo celular e por mim. Passa pelo microfone também que eu estou utilizando e por mim. E também esse vídeo passa por você e por mim, pelo celular, pela internet, pelo tudo isso que deseja acontecer, que deseja se manifestar. E aí a gente extrapola essa dimensão humana, até porque se nós formos considerar, né, ou parar para pensar sobre quem somos hoje, o que estamos sendo hoje, para onde estamos indo e tantas outras coisas, boa parte da nossa vida ela é permeada por coisas não humanas. Né? O humano, em meio a isso, se tornou quase como a gente utiliza muito aquela imagem do Charlie Chaplin, como se fosse uma parte da engrenagem. Né? Então é como se essa dinâmica social extrapolasse a vontade, o desejo de uma pessoa, ou de algumas pessoas, ou de um grupo, ou inclusive de uma sociedade. E as coisas que circulam e acontecem extrapolam o nosso desejo. Aquele desejo platônico do que me falta, do sujeito que deseja algo, o desejo freudiano, né, que herda o desejo platônico, daquele objeto que me falta. E se trata, então, de desejos e de processos de construção social que estão para além disso. E aí, né, só para trazer um pouco disso, dessa reflexão, é interessante pensar como que os próprios objetos, eles se reconfiguram ao longo da história. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o período colonial das grandes navegações, né, a gente até utiliza esse nome, grandes navegações, né, mas vai ter lá o período da colonização, o primeiro período da colonização,
é muito marcado em que esses países que realizavam as grandes navegações tinham nas suas bandeiras um objeto chamado esfera armilar, né, que era um objeto utilizado para você poder se localizar no céu, já que não tinha GPS, não tinha tantas outras coisas, mas para você se localizar, né, em meio a essa viagem, essa aventura que você estava se colocando. E é interessante porque esse mesmo objeto, né, ele ganha um sentido para as pessoas naquele período que era o quê? Explorar. Né, para aquela população também, que era a população da Europa Ocidental, que era buscar colonizar, explorar, enfim, e tudo mais. Só que esse objeto, por exemplo, ele já existia há milhares de anos. Se eu não me engano, eu acho que ele já existia na Idade antes de Cristo. Então já era utilizado para navegações. Só que ele é como se ganhasse um outro sentido. Por quê? Mudando essas relações, mudando esses elementos, né, digamos assim, esses elementos de um novo agenciamento, é como se mudasse também o seu sentido. Esse objeto, então, ele não é inútil, ele não é insignificante. Ele, inclusive, fez parte das navegações. E sem eles, por exemplo, não haveria isso. Assim como antes e muito antes disso, quando ele foi inventado, há sabe-se lá quanto tempo, que eu não me recordo exatamente, mas eu lembro que eu acho que era antes de Cristo, ele não foi utilizado, por exemplo, para colonização, ele é utilizado para comércio, para trocas, vendas e essas viagens que existiam. Então não existiam, por exemplo, bandeiras de nações ou de grandes grupos que utilizavam a esfera armilar como um orgulho daquilo que nos possibilitou explorar o mundo inteiro. Ou seja, deixar o não humano de lado é como se a gente ainda tivesse aquela herança lá do Descartes, né? Lá daquele período Descartes em que chega o Galileu e destrona o humano e fala: talvez você não seja o centro do universo. Talvez o humano não seja o centro das relações sociais. Talvez o humano não seja aquilo que é a base de todas as transformações. Talvez, então, aquilo que a gente considera enquanto social, ele está muito mais permeado e depende, vamos usar essa palavra já que eu estou falando da dependência tecnológica, depende tanto desses objetos, né, ou disso que é não humano. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu acredito que você realmente goste desse assunto. Né? Se você passou por todas essas reflexões, essa viagem que eu fiz aqui, acredito que você gosta dessas reflexões. Então não deixa de conferir aqui embaixo um link em que eu tenho uma comunidade que eu estou tentando construir chamada de Formação Ciberesquizo. Lá eu tenho algumas aulas e pretendo fazer mais aulas para difundir e ampliar um conhecimento sobre ciberpsicologia e esquizoanálise, fazendo essa relação. Lá tem um curso que conta sobre dependência tecnológica e pretendo fazer muito mais. Embaixo também tem um link para você assinar minha newsletter, em que eu estou escrevendo algumas cartas introduzindo a esquizoanálise mesmo, né? Já fiz uma sequência de cartas sobre o antiédipo e estou começando uma agora sobre o livro Caosmose do Félix Guattari, certo? Bem, então, se você chegou até aqui também, né, vamos dar mais um fecho para isso, né, tentar fechar um pouco desse pensamento, que é nessa ideia da tirania do tempo. E quando eu trago essa ideia da tirania do tempo, é porque o tempo, a nossa compreensão do tempo, é também uma armadilha que faz essa combinação com esse construcionismo. Por quê? Né? Por quê? Porque se a gente olha para os processos sociais enquanto processos históricos, a gente tem essa tendência a colocar em relação ao tempo. E a maneira como a gente também se relaciona com o tempo é um modo em que, nisso tudo que eu trouxe para vocês, né, sobre como a gente deixa de lado, por exemplo, o não humano, a gente também como que a gente faz esse processo de deixar de lado o não humano? A gente faz a partir do tempo, né, de pegar esse tempo do que aconteceu há sabe-se lá quanto tempo, olha só, né? E a gente homogeneiza o que aconteceu. Então, o nosso olhar para o processo histórico, seja passado ou seja até mesmo o presente, é numa busca de uma homogeneização das experiências. A gente olha para as relações, para os processos históricos, para o que acontece, então para as relações diversas que eu estou falando, nós, objetos, né, humanos, não humanos, e tantas outras coisas, e nós tendemos a homogeneizar. Como assim? A gente homogeneiza as coisas pela identidade, a gente faz isso por alguns conceitos, algumas palavras, como, por exemplo, a gente não vai falar sobre o processo histórico de maneira detalhada, a gente fala sobre, por exemplo, uma parte dele, o racismo. A gente vai falar sobre, então, sei lá,
a opressão das mulheres, né? A gente vai falar sobre o sexismo. Então você, ao fazer isso, você faz com que toda aquela história e as diferenças que existem dentro dessa história, elas sejam como que homogeneizadas. E isso, né, também é algo importante para se entender, porque é assim que a gente acaba, muitas vezes, apagando esses outros elementos, que é como se eles não fossem importantes para a história. E eu digo aqui importantes, até quase como um tom um pouco irônico, né? Porque é importante nesse olhar homogeneizador. A gente vê qual é a pessoa mais impactante, quais são as pessoas, as figuras e isso, e aquele processo de personalizar os acontecimentos, né? Das pessoas mais importantes, sem buscar compreender a partir de um olhar mais complexo e múltiplo, que considera exatamente as diferenças, o que escapa, as existências, né, sem colocar, muitas vezes também, aliás, muitas vezes colocando, né, juízo de valores, então sem a gente conseguir ter um olhar para além disso. Ou seja, quando a gente fala, né, sobre essa ideia do tempo, ou dessa tirania do tempo, é que tudo isso que a gente chama de processo social, e é por isso que muitas vezes quando nós falamos de social, ou dessas transformações sociais, a gente tem essa tendência a como que apagar o que mais existe ali. Tanto os objetos não humanos, né, como o demais que a gente pode dizer que seria não humano. E dessa maneira é como se o social, de fato, ficasse marcado ou fixado pela ação humana, né, pela ação, e aí principalmente, né, do homem, que esse sim seria humano. Então, ao olhar para o tempo, o quanto que seria interessante pensar que a nossa própria percepção do tempo, ela já é em si essa ação tirânica. Porque é como se uma espécie de temporalidade a qual nós consideramos fosse a temporalidade adequada. Porque a própria noção de tempo, ela também se trata de uma experiência. E ela também se trata de algo, que a gente pode dizer aqui, humano, porém, não somente. Porque o tempo humano é uma coisa, o tempo de uma rocha é outra. O tempo, novamente, da formação do petróleo é outro. Ou seja, existe uma multiplicidade de tempos. Qual é o tempo para isso? Qual foi o tempo da esfera armilar para que ela saísse daquilo que auxiliava o comércio, a troca, as viagens, aquelas primeiras culturas que estavam se construindo a partir, né, dessas navegações primeiras? E essa esfera armilar na qual ela chega a contribuir com as grandes navegações, a colonização, o imperialismo e por aí vai. E do mesmo jeito, ao ponto de que hoje ela talvez nem seja lembrada ou conhecida pela grandíssima maioria das pessoas. Assim como qual é o tempo do celular, que faz com que você perceba o processo de uma certa maneira ou de outro. O tempo do YouTube e por aí vai, e a gente pode ficar aqui viajando. Bom, gente, no vídeo de hoje eu dei uma viajada aqui, né, mas eu queria realmente fazer essa reflexão, já que a gente estava discutindo sobre as máquinas sociais, as máquinas desejantes, capitalismo, né, sobre dependência tecnológica, e como que é interessante a gente poder ter um olhar para o que a gente considera como social como algo um pouco diferente, e pensar para além do nosso umbigo, digamos assim, né? A olhar para além do humano. Olhar justamente para essas influências do que não é humano, ou desse não humano. E quando a gente fala, eu penso sobre dependência tecnológica, especialmente hoje, e como eu sempre falo, né? Muito provavelmente vai se tornar um transtorno a ser diagnosticado, e aí já esperamos, né? Espera-se uma epidemia disso, né? Porque a maneira como será utilizada vai ser, tenho certeza, né? Assim, estou pressupondo aqui, com alguma crença, de que vai ser muito bem difundida. E isso vai ser importante de se discutir, né, ou se pensar de uma maneira crítica, de onde que vem, né, esse desejo pela dependência tecnológica, ou até mesmo essa resistência, que seria essa busca quase paranoica por apontar quem é ou não dependente, ou de que maneira é não dependente, e no fim das contas a gente deixa de lado o mais importante, que é buscar compreender o que a gente está fazendo de nós mesmos com essas tecnologias, né? Como que essas relações com as tecnologias estão sendo construídas, e no fim das contas, se de maneira macro, né, as nossas relações sociais
estiverem organizadas dessa mesma maneira, na qual a dependência será o fim, então o diagnóstico ou isso que a gente entende enquanto dependência tecnológica não será novidade se acontecer, ou como vai acontecer uma epidemia e por aí vai. Vai ser como eu falei, né? Já é o fim, já é o esperado, já é aquilo então que já está datado, porque o fim, né, da nossa sociedade capitalista atual é a dependência tecnológica. Não se esqueça de deixar o like, deixar um comentário caso tenha gostado, se inscreva no canal e aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!